Sejam muito bem-vindos, você está na Universidade Reaper, meu nome é Washington Alves e esta é a 6ª aula do nosso curso de Reaper e o seu tema é edição de áudio no Reaper. Então não saia daí porque eu tenho certeza que você aprenderá algo novo nessa aula de hoje. Agora aqui na tela do nosso Reaper eu tenho aqui um áudio que eu gravei para a gente utilizar nessa aula de hoje. No Reaper nós chamamos isso aqui de mídia ou item de mídia. Então essa faixa que está aqui na nossa track é ela que recebe, que comporta os itens de mídia que nós importamos ou gravamos aqui no Reaper, seja ele um vídeo, um MIDI ou mesmo um áudio, como é o caso que eu tenho aqui. E esse item de mídia nós podemos movimentá-lo livremente, basta segurar com o mouse e arrastar livremente pela timeline. Nós podemos fazer isso na edição. Se você selecionar aqui esses itens grid e também esse imã, que é o snap, você vai ter condições de movimentar ele barra por barra. Então ele vai movimentar sempre uma barra após a outra. Então você tem condições de fazer um movimento ali um pouco mais preciso em relação às barras ou os demais itens de mídia do Reaper. Agora, se você desabilitar o snap, que é este símbolo de imã, você pode então fazer o movimento mais livremente, ou seja, milimetricamente por toda a timeline, de forma a ajustar a posição dele conforme a sua necessidade. Aqui no Reaper você pode ainda copiar e colar esses itens de mídia conforme a sua necessidade. É importante saber que tudo que você faz aqui no Reaper não é destrutivo, ou seja, você tem sempre a possibilidade de reverter as suas ações. Então, se porventura eu cortar um item deste, ou mesmo deletar, eu vou ter sempre a alternativa de desfazer esta ação. Então, se você acessar o menu Edit ou Edit, você terá aqui a opção Undo Delete Items. Então nós teremos novamente aqui no Reaper o nosso trabalho todo retomado. Ainda lá no menu Edit, você tem a opção Undo History. Quando você clica nela, você tem acesso então a todas as mudanças que você já fez no seu projeto e pode simplesmente selecionar qual mudança você fez que você quer desfazer utilizando aqui este histórico. Então, reforçando, nada do que você faz no Reaper é algo destrutivo ou permanente, algo que você não possa, então, desfazer. Além de movimentar o seu item de áudio por toda a sua timeline, como nós já vimos aqui, você pode ainda fazer cortes no seu áudio. Basta posicionar o mouse dessa forma, como vocês estão vendo aqui, eu posso então fazer cortes em todo o meu áudio, em toda a minha amostra de áudio. Tanto aqui na esquerda, como nós estamos fazendo agora, no início do áudio, tanto lá no final do áudio, como nós podemos ver bem aqui. Além de realizar esses cortes, da mesma forma com o uso do mouse, eu posso aplicar aqui as ferramentas de Fade In ou Fade Out. Por exemplo, se eu posicionar o mouse no topo do item de mídia, ele vai ficar com esse formato. Basta eu segurar e arrastar para aplicar um efeito de Fade In aqui, por exemplo. Vamos ver como é que fica o áudio. A mesma coisa eu posso fazer para aplicar o efeito também de Fade Out. Posicionando o mouse na borda do item de mídia e aplicando o Fade Out, o áudio fica então dessa forma. Uma outra ferramenta que eu posso utilizar aqui com o simples uso do mouse é a ferramenta de encurtar o meu item de áudio. Por exemplo, se eu posicionar o mouse na borda aqui do item de áudio e segurar a tecla Alt, eu vou fazer um movimento de encolher o meu item, um movimento de encolhimento. Então, dessa forma, eu não cortei nada do áudio. Todo o áudio está aí, só que ele está encolhido. Vamos ver como é que ele fica. Então, para fazer isso, basta posicionar o mouse na borda do item de mídia, segurar Alt e arrastar. Além de encolher, eu posso alongar também. Então, ele vai acabar ficando um pouco mais longo, mais lento também a execução. Vejamos.
Uma outra maneira de manusear o seu item de áudio com o uso da tecla Alt do seu teclado é para movimentar o item de áudio dentro dessa faixa. Então vejamos aqui com um exemplo. Eu vou segurar aqui a tecla Alt e eu posso então arrastar o conteúdo dentro do meu item de mídia. Isso pode ser muito útil se você quiser, de forma bem precisa, posicionar o seu item de mídia ou sua faixa de áudio bem no início aqui do seu item de mídia para realizar o seu trabalho. Além disso, nós podemos também realizar cortes aqui nesta mídia. Para isso, basta posicionar a agulha com o mouse onde você quer realizar o corte e digitar a tecla S do seu teclado no computador. Vejam que nós já temos aqui em duas partes e eu posso dividir o meu item de mídia em quantas partes eu quiser, em quantas partes forem necessárias para o trabalho que eu estiver realizando para a minha produção. Tendo feito essa ação de corte aqui da nossa track, do nosso item de mídia, eu posso ainda selecionar uma delas e simplesmente copiar e colar um pouco mais à frente, conforme a minha necessidade. Uma outra forma de duplicar o seu item de mídia é clicando sobre ela, manter pressionada a tecla Ctrl do seu computador, segura e arrasta. Você já cria aqui um outro item de mídia. Então, Ctrl do computador, segura e arrasta. Dessa forma, nós temos aqui também uma outra possibilidade para duplicar as nossas tracks. Além de duplicar as nossas tracks, e tendo duplicado as tracks, quando você arrasta uma sobre a outra, a gente tem aqui esse efeito de fade in. Então, esta primeira aqui da esquerda terá o efeito, na verdade, de fade out, e essa segunda aqui da direita terá o efeito de fade in. Vejam como fica essa mistura aqui. Então, isso pode ser muito útil em alguns trabalhos de mixagem durante a produção do áudio que você estiver trabalhando. Além dessa opção de fazer o fade in ou fade out, quando você arrasta um item de mídia sobre outro, você tem também a opção de desabilitar essa tecla aqui, que eu vou mostrar para vocês, o Auto Crossfade. Você desabilita ele. E quando você desabilita ele, essa opção de realizar o fade in ou fade out, ela fica então inativa. Quando você arrasta um item de mídia sobre o outro, os dois vão tocar juntos simultaneamente. Aqui no Reaper você pode incluir um sobre o outro quantos itens de mídia você precisar ou quiser na mesma track. Não há nenhuma limitação quanto a isso no Reaper. Agora, se você está utilizando esse recurso, ou seja, de arrastar um item de mídia sobre o outro dentro da mesma track, e você quer visualizá-lo separadamente na mesma track, basta vir aqui no menu Opções e selecionar este item aqui, Show Overlap Media Items in Lanes. Quando você seleciona este item, vejamos o que acontece. Os itens são separados, ou seja, eles não estão mais sobrepostos, mas continuam ainda aqui na mesma track. Isso então é uma outra forma de você manusear diferentes itens de mídia na mesma track. Ainda sobre o comportamento das suas faixas de áudio, quando você está utilizando aqui o mouse para fazer a edição do seu áudio, você tem um recurso muito interessante aqui no menu Opções, ou Options em inglês, e você vai habilitar aqui este item Trim Content Behind Media Items when Editing. Dessa forma, quando você arrastar uma faixa sobre a outra, ela vai cortar a faixa que estiver por trás. Então eu vou fazer aqui para vocês verem. Vou pegar essa daqui da direita, arrastar sobre essa da esquerda e soltar. A hora que eu volto, vejam que ela cortou a faixa de trás. Há pelo menos duas formas de você copiar ou colar os seus itens de áudio aqui no Reaper. A primeira, mais comum delas, é você selecionando o item, dando aqui um Ctrl C no seu teclado, posicionando a agulha onde você quer que este item seja colado e dar lá um Ctrl V. Esta aqui é uma forma. Mas existe uma outra maneira que também é bastante interessante, eu acredito que é novo para alguns de vocês, de copiar ou colar apenas o conteúdo que está dentro da Time Selection, ou seja, da seleção da linha do tempo. O que é a seleção da linha do tempo? É quando nós seguramos aqui, olha, nessa faixa aqui da linha do tempo e arrastamos, criando aqui essa faixa
de seleção. Então, nós podemos simplesmente copiar ou colar apenas o conteúdo que está nessa faixa de seleção. Para isso, basta eu criar esse intervalo, como nós acabamos de criar aqui, selecionar o item e utilizar aí no seu teclado as teclas de atalho Ctrl+Shift+X. Vejam, Ctrl+Shift+X, eu copiei, nesse caso eu recortei apenas o conteúdo que estava ali dentro da minha Time Selection. E eu posso simplesmente colar agora em outro lugar da minha timeline. Este recurso funciona tanto para cortar quanto para copiar. Então, para cortar é Ctrl+Shift+X e para copiar é Ctrl+Shift+C. Eu faço então uma cópia que eu posso, na sequência, colar na minha timeline. Agora, deixa eu mostrar para vocês como é que esse recurso se comporta com múltiplas tracks. Eu dupliquei já essa track, criei outras faixas de áudio. Na verdade, copiei e colei as mesmas faixas de áudio. E para que eu possa selecionar mais de uma faixa de áudio em múltiplas tracks, basta segurar o botão direito do mouse e arrastar sobre os itens que eu quero que sejam selecionados dessa forma. Vejam que, segurando o botão direito do mouse e arrastando, ele seleciona os itens de mídia que eu desejo. Mas tem uma forma ainda de economizar tempo quando nós estamos falando de copiar ou colar itens de mídia em múltiplas tracks. Eu posso segurar o botão direito do mouse e ao mesmo tempo pressionar a tecla Alt do meu computador. Dessa forma, além de selecionar os itens que eu estou escolhendo, ele vai também criar aqui uma Time Selection. Essa faixa aqui de seleção que nós acabamos de ver. Tendo sido criada essa Time Selection em múltiplas tracks, eu posso utilizar o mesmo comando Ctrl+Shift+X para recortar esse conteúdo e colar ele adiante conforme a minha necessidade. Agora vamos supor que você tem um item de mídia, está quase finalizando o seu trabalho e você quer recortar, ou você quer eliminar uma parte do início e também uma parte do final desse item de mídia. O que você pode fazer aqui para economizar o seu tempo e ser bem preciso nesse corte? Pressionando a tecla Alt do seu computador, você segura com o botão direito do mouse e arrasta para selecionar a área que você quer aproveitar no seu projeto. Dessa forma, você vai criar também a Time Selection, já aqui em cima já está criada. A partir daí, basta dar um clique com o botão direito do seu mouse sobre este item de mídia e selecionar lá embaixo a opção Trim Items to Selected Area. A hora que você faz isso, automaticamente a parte da frente e a parte de trás serão removidas, vejam. Então você tem a partir de agora o item apenas entre a área de seleção que você definiu. Voltando aqui para o modo multitrack para finalizar a nossa aula e dizer para vocês que tudo que for feito sobre as tracks que estão selecionadas, o mesmo comportamento vai se repetir em todas elas. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, clicando com o botão direito do mouse e arrastando, todos esses itens de mídia de todas essas tracks. Então, se eu quiser cortar aqui o início dela dessa forma, segurando com o botão direito do mouse e arrastando, vejam que eu vou cortando todas elas de uma vez, tanto no início quanto no final. Eu posso ainda definir um fade-in no mesmo momento, no mesmo ponto da timeline para todos estes itens de mídia. Basta segurar aqui com o mouse, como nós já vimos aqui nessa aula, e definir fade-in, definir fade-out, conforme a nossa necessidade. Esta é a Universidade Reaper. Como vocês sabem, aqui não tem enrolação, é conteúdo de montão. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa o seu like, deixa aí o comentário com a sua sugestão, sua crítica, para que nós possamos sempre melhorar. E se tiver também alguma dúvida sobre o Reaper, sobre os modos de edição de áudio no Reaper, basta comentar que a gente vai responder para você, vamos tentar nos ajudar. Ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.